Sabe, quando a gente ouve a palavra pedagogia, a primeira imagem que vem à cabeça é sala de aula, certo? Mas e se eu te dissesse que ela é, na verdade, uma força que molda o nosso mundo de forma silenciosa, muito além dos muros da escola? Nesta análise, a gente vai desvendar esse poder que muitas vezes passa despercebido. Então vamos direto ao ponto com a pergunta que norteia toda a nossa conversa. Para que de fato serve a pedagogia? A resposta para isso, olha, nos leva a questionar os próprios alicerces da educação que a gente conhece. Muita gente pensa que pedagogia é só um conjunto de técnicas, um manual de como ensinar. Mas será que é só isso mesmo? E se essa for uma visão, digamos, muito limitada? E se na verdade ela for um motor poderoso, capaz de transformar a sociedade inteira? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos olhar para além dos muros da escola. É aqui que a gente descobre que o impacto da pedagogia, na verdade, não tem fronteiras. Essa citação resume perfeitamente a ideia. Pensa nessa imagem, um artista esculpindo uma obra-prima. A verdadeira pedagogia faz isso. Ela não se contenta em só transmitir conhecimento. O objetivo dela é esculpir mentes críticas, mentes que não só entendem o mundo, mas que são capazes de imaginar e construir um futuro diferente. Para entender todo esse poder, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A história da pedagogia é tipo uma tapeçaria super rica, sabe? Tecida com ideias de grandes pensadores que, ao longo dos séculos, debateram qual era o seu propósito. Vamos ver como essa ideia foi evoluindo. E essa jornada de ideias é simplesmente fascinante. Tudo começa lá na Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles, que viam a educação como o caminho para formar o cidadão justo. Aí, a gente dá um salto para o iluminismo, e pensadores como Rousseau e Kant transformam a educação numa ferramenta de libertação, de pensamento crítico. Já na era moderna, John Dewey vira o jogo, colocando a experiência ativa do aluno no centro de tudo. E, mais recentemente, o nosso Paulo Freire, que a define como uma prática para a liberdade e para a mudança social. Que evolução, hein? E toda essa evolução nos traz a uma tensão fundamental. A educação tem um potencial duplo. Ela pode tanto ser uma ferramenta poderosíssima de controle social, quanto um instrumento para a libertação, para a emancipação das pessoas. E aqui a gente vê as duas faces da moeda. De um lado, a educação como uma ferramenta de controle. Ela pode ser usada para impor ideologias, para manter as coisas como estão, como aconteceu, por exemplo, nos processos de colonização. Mas, do outro lado, existe o seu imenso poder libertador, que estimula o pensamento crítico e se torna um verdadeiro motor para a transformação da sociedade. O ponto crucial é este: a educação nunca é neutra. Como essa citação da pedagogia crítica resume bem, ela está sempre ligada a questões de poder. A pergunta que fica é: esse poder está a serviço de quem? Ok, agora vamos avançar para o presente e ver como tudo isso se aplica hoje. A era digital revolucionou as nossas vidas. E a educação, claro, está no centro dessa transformação, trazendo novas possibilidades e, obviamente, novos desafios. A mudança de paradigma é nítida. O modelo tradicional, preso a um lugar e a um horário, dá espaço para um aprendizado que pode acontecer em qualquer lugar. A rigidez dá lugar a ritmos personalizados. E o mais importante de tudo, o papel de quem educa se transforma. Deixa de ser só um transmissor de conteúdo para se tornar um guia, um facilitador nessa jornada de descoberta. Mas claro, essa revolução traz junto desafios gigantescos. Como é que a gente garante que todo mundo tem acesso à tecnologia? Como ensinar a navegar nesse oceano de informações com um olhar crítico? E talvez a questão mais urgente, como evitar que a exclusão digital crie novas formas de marginalização? E assim, a gente chega na nossa sessão final, que é a mais aspiracional, digamos. Com todo esse poder nas mãos, qual deveria ser o grande objetivo da pedagogia? Bem, a resposta aponta para uma direção muito clara: construir um futuro mais justo para todas as pessoas. Para isso, um conceito central é o de cidadania global. O que é isso? É basicamente cultivar uma consciência que vai além das nossas fronteiras locais, que valoriza a diversidade cultural, o respeito mútuo e a nossa responsabilidade social em escala planetária. E, para cultivar essa cidadania global, a pedagogia moderna se apoia em 3 pilares que são, assim, essenciais. O primeiro pilar é a inclusão. A educação precisa, ativamente, criar ambientes que celebrem a diversidade e que combatam as desigualdades de classe, raça ou gênero, garantindo que ninguém, absolutamente ninguém, seja deixado para trás. O segundo, direitos humanos.
E não basta só ensinar sobre eles na teoria. A pedagogia tem que promover a empatia, a justiça e as habilidades necessárias para defender ativamente os direitos de todas as pessoas. E o terceiro pilar, que é cada vez mais urgente, é a sustentabilidade. É fundamental que a gente integre a ética ambiental e as práticas sustentáveis em todos os aspectos do currículo, formando cidadãos conscientes do seu papel na preservação do nosso planeta. A gente termina com essa pergunta, que não é nada retórica. Educação não é só um reflexo do mundo. Ela é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para construir o mundo. A questão que fica é, como nós vamos usar esse poder? A resposta, na verdade, começa com cada um de nós.